assim a palavra do Senhor. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Vou ler mais uma vez o 19. Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, no momento, Senhor, da exposição, da proclamação da Tua palavra. Senhor, o Senhor já tem falado conosco. O Senhor já está falando conosco desde a primeira leitura. Oh, Senhor, o Senhor é o Deus da vida, é o Deus que fala. Nós só precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Então, Senhor, que os ouvidos estejam atentos neste momento, que cada coração esteja, Senhor, aberto e sedento para ouvir a Tua voz, que o Senhor coloque em nós compreensão da Tua gloriosa palavra, que não haja dúvidas, mas que nós possamos entender e compreender o plano glorioso do Senhor para nossas vidas. E para as pessoas que aqui estão, usa a minha vida, Senhor, usa todos que aqui estão para a Tua glória, para o Teu louvor, pois o Senhor é o Deus que nós amamos. Amém. Semana passada, eu estava em casa vendo uma reportagem e eu fiquei impressionado, porque o repórter foi falar com dois irmãos numa casa, e aquilo me chamou a atenção, que eles pareciam malucos os dois. Eles saíam nu na rua, gritavam, chutavam a bola no portão dos outros. Então eles iam no portão dos outros, pegavam a bola e chutavam, só para incomodar mesmo. Aí depois saíam andando nu pela rua do bairro. Aí nas suas loucuras, acabou entrando numa das casas, resolveu entrar para perturbar. Aí claro que a família chamou a polícia, aí ele acabou ficando preso. Aí depois o repórter foi falar com o irmão, aí o irmão falou: você está incomodado com o quê? Aí foi lá e tirou a roupa na frente do repórter. Aí claro que depois o repórter bagunçava a imagem, mas para mostrar as maluquices desses dois irmãos. Quando eu vi isso, eu fiquei impressionado. Falei: meu Deus, tem pessoas assim? Existem pessoas que não se importam com nada. E aí, me veio ao coração, primeiro eu li esse texto, depois me veio ao coração essa história que eu contei para vocês agora, que passou esses dias aí na reportagem. Existem situações muito, vou repetir, muito pior. Existem casos que, se a gente se impressiona, porque eu me impressionei com a reportagem, fiquei impressionado como que as pessoas às vezes são sem noção. E a gente fala: poxa, a pessoa pode chegar a ser sem noção desse jeito? Não. Mas tem, irmãos, tem casos piores e piores. É claro que quando vocês perguntam o que pode fazer com que uma pessoa se torne tão insana, o que pode fazer com que uma pessoa se perca de uma forma que fica, ao olhar humano, se torna quase impossível uma restauração. A ação das trevas, a ação dos demônios, a ação do mal. O poder de Jesus alcança coisas que humanamente são impossíveis. Marcos 5 é um retrato do que os demônios podem fazer com uma pessoa e do poder transformador de Jesus. A história, se a gente for pensar lá do capítulo 4, eu vou falar para vocês o que acontece no capítulo 4. Jesus estava dormindo no barco, no mar da Galileia, ou lago, né? E ele estava caminhando, o barco estava indo em direção a Decápolis, as cidades que têm. Essas cidades, para vocês terem ideia,
para que vocês tenham ideia, essas cidades só moram gentios lá, só tem gentios lá. Lá não são cidades de judeus. Está dentro das fronteiras. Alguns falam que está ali perto de Israel. Não é cidade assim, é considerado estrangeiro mesmo, mas são 10 cidades que estão lá. Um dos filhos de Herodes, quando Herodes o Grande, nós estudando isso em Atos, vocês viram, quando Herodes o Grande parte, sei lá para onde que ele foi, porque ele não era nem de Deus esse homem, né? Era um homem cruel, deve ter ido, provavelmente, não se arrependeu, quando nada indica que houve algum arrependimento, parte para a eternidade. Os seus filhos acabam ocupando e governando a região de Israel. E um deles, que é Filipe, que era o mais tranquilo dos filhos de Herodes, de todos o mais tranquilo era ele, acabou ficando administrando a região de Decápolis. A região de Decápolis são 10 cidades que ficavam ali mais ao norte ali de Israel. E um dos filhos de Herodes poucas vezes é citado na Bíblia, o Filipe, porque ele era uma pessoa muito tranquilo e ele ficou cuidando dessa região aí. Jesus estava indo para lá. A ida de Jesus para lá não foi tão simples, porque uma tempestade atinge o mar. E ele está lá dormindo. Só que os discípulos ficam assustados. E Jesus dá a sua grande demonstração de poder sobre as forças da natureza, porque Jesus acalma o mar. Jesus acalma a agitação, porque Jesus faz isso, irmãos. Toda agitação, Cristo vai lá e traz calma, traz tranquilidade. Mas eu estou contando essa história agora com outro olhar, tá? Não com o mesmo olhar, eu já preguei essa passagem, tanto em Mateus, tem em Lucas também, mas eu estou trazendo um outro olhar aqui. Porque cada evangelista escreve com um objetivo. E Marcos encaixa essa história antes da chegada de Jesus em Decápolis, que era uma cidade gentia, que eram cidades gentias. E o mar já se agita para que Jesus não fosse para lá. Será que a ação das trevas já estava tentando impedir o que Deus tinha para fazer naquele lugar? Será? Porque quando Jesus desce do barco, uma pessoa completamente possuída por Satanás vai ao encontro de Jesus. Completamente. Não há nas Escrituras um ser humano na condição deste homem. Ninguém. De todas as ações de Jesus contra as forças do mal, essa é a que mais chama a atenção. E Deus usou o seu servo para registrar essa história, para que nós nunca esqueçamos quem é o Jesus que nós servimos. Eu vou ler para vocês do 1 ao 5, para vocês terem ideia de quem era esse homem. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. E as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Mateus fala que ninguém andava perto dessas pessoas. Tinha mais de um. Só que Mateus registra esse. Olha a situação que estava esse homem, preso com correntes. Tentavam prendê-los com correntes, tentavam algemá-lo, faziam de tudo, mas ele tinha força sobre-humana. Ele quebrava as correntes, ele gritava à noite,
O outro evangelista também vai dizer que ele também andava nu, para lá e para cá, já há um bom tempo já. E não tinha quem fizesse esse homem vestir uma roupa. Ficava no meio dos túmulos, que eram cavernas, não é como hoje, né? Nós temos túmulos mais no chão, não, eram em cavernas. Ele andava, dormia nessas cavernas. Vivia nessas, comia o que davam para ele comer, alguém chegava lá perto. Não era uma região muito habitada, não. Estava meio que isolado já da sociedade. Não poderia viver perto de pessoas, porque ele atacava as pessoas. Se alguém chegasse perto dele, ele atacava. O homem estava completamente fora de si. Não havia nele sanidade nenhuma. E tudo por ação maligna. Tudo por ação das trevas. Meus irmãos, esta verdade nunca pode ser esquecida por ninguém. É claro que nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Mas também não devemos esquecer que a ação das trevas influencia muita coisa nesse mundo aí. Porque a Bíblia é clara, no mundo jaz o maligno. Nunca devemos fechar os nossos olhos para a ação das trevas. Que Deus conceda para você discernimento, para você perceber. Quando algo está acontecendo, se isso é uma batalha espiritual, porque batalha espiritual nós temos sempre. Mas se é uma ação das trevas, uma ação do mal, ou da pecaminosidade humana apenas. Muitas coisas ruins que acontecem no mundo é resultado da pecaminosidade humana. E é certo aqui que este homem também estava debaixo de uma vida de pecados, não há dúvida quanto a isso. Numa vida de promiscuidade, tudo isso a gente consegue perceber no texto aqui. Mas a influência de Satanás era muito grande na vida dele. Muito grande. Os textos bíblicos, irmãos, se vocês lerem, vocês vão perceber que tem uma diferença de lugar. Mas era a mesma região. Era a mesma região. Às vezes fala Gadara, às vezes faz aqui temos Gadara, aqui tem aqui a região dos Gerasenos, tá bom? Mas é tudo na mesma região, são cidades próximas uma da outra. Ignorar o inimigo é muito perigoso. É muito perigoso. Não podemos achar que não há uma ação das trevas no mundo, porque há. Muitas vezes, até em ações que são aparentemente neutras. Se nós não ficarmos atentos, nós podemos dar ouvidos à voz do inimigo. Tem uma história até engraçada. Ela é engraçada, mas ela retrata bem essa ação das trevas e a ação da pecaminosidade humana. Uma jovenzinha pegou o irmão, mas puxou os cabelos do irmão e depois deu um chute na canela dele. A mãe ficou muito brava. Falou: menina, como que você deixou o diabo te influenciar para você puxar o cabelo do teu irmão e dar um chute na canela dele? Aí ela pensou e respondeu assim: o diabo pode ter influenciado o meu puxão de cabelo, mas o chute foi ideia minha. Retrata bem essa ideia, né, da pecaminosidade humana e da ação das trevas. Está presente, irmãos. Às vezes é só a gente mesmo que está com raiva e faz alguma coisa que não deve. Muitas vezes é assim. Outras vezes é a ação das trevas. E por isso, como igreja de Jesus, e você como servo e serva de Deus, não pode fechar os olhos à ação do inimigo neste mundo. E às vezes ele tenta nos atrapalhar. Aliás, sempre tenta nos atrapalhar. Sempre. Este homem aqui estava numa das piores situações que um ser humano poderia estar. A mente dele estava completamente tomada pelas trevas. Ele não conseguia nem compreender palavras. Se falasse com ele, não ia mudar nada, ele não entendia nada. Não compreendia nada. Estava ali numa situação completamente difícil.
E nós encontramos em Jesus, esse encontro de Jesus com este homem, o encontro da vida versus a força das trevas, o poder das trevas. O diabo anda em derredor, irmãos, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele só tem um propósito apenas: destruir pessoas. Um propósito apenas: destruir vidas. Acabar com vidas. Olha o que acontece no encontro com Jesus. A partir do 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali perto, no monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Quando há um encontro da luz com as trevas tremem. Não é a luz que tem que tremer, as trevas tremem. Claro, meus irmãos, que quando esses seres espirituais do mal viram Jesus, eles sabiam que eles seriam derrotados, que eles seriam tragados naquele momento. Mas eles não desistem. Mesmo sabendo, irmãos, a declaração que esses seres falam de Jesus aqui é impressionante. Porque o homem vai ao encontro de Jesus, talvez ali no segundo de sanidade que ele teve, mas ali os demônios, como eram muitos, já tomaram conta dele. E eles clamam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Isso é impressionante. Porque há um reconhecimento da soberania de Jesus. Eles sabem quem é Deus. Eu sempre falo isso para os irmãos: Deus não tem rivais. Não é a força do mal contra as forças das trevas como se fossem forças párias uma para a outra. Não, irmãos, não é assim. Mas é verdade que quando as pessoas se distanciam mais e mais e mais e mais de Jesus, elas se tornam presas fáceis para as garras de Satanás. Quanto mais longe se está de Jesus, mais perigo se corre. Quanto mais distante se está da presença de Deus, mais risco se corre. Porque a única proteção que existe para um mundo em trevas é a pessoa de Jesus. Só isso. Esse homem, numa vida de pecado, numa vida de distância de Deus, foi cada vez mais ficando numa situação difícil, e foi se apoderando, não mas muitos demônios. E foi virando ali um depósito de demônios. Era o lar deles. Era uma casa bem habitada. E onde ele vivia? Nos desertos, no local gentil, onde a palavra de Deus ainda não tinha chegado. Olha aí. A palavra de Deus ainda não tinha chegado lá. É a primeira vez que Jesus vai para lá. Jesus não tinha ido ainda. E nem consegue entrar direito na cidade, porque o cara já veio ao encontro dele já,
E a ideia é essa mesmo, era que Jesus fosse embora. O que eles queriam, por isso que eles falam aqui, Senhor, não está na hora ainda. Está na hora, você está antecipando aí, querendo definir a agenda de Jesus. Não está na hora, a gente sabe dos seus planos, o Senhor é soberano, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe de todas essas coisas. Sabe que nós já estamos derrotados, eles sabiam de tudo. Sabem que Jesus é vencedor, mas queriam definir a agenda de Jesus. Mas não está no tempo ainda. O que você veio aqui para nos atormentar? O que você veio aqui para atrapalhar a nossa vida? E aí há esse embate. Irmãos, esse texto aqui não autoriza. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aqui serve de alerta. Nós, como servos de Deus, temos que tomar muito cuidado para não fazer teologia em coisas que nós não analisamos direito. Lendo esses textos aqui, já houve interpretações que você só consegue expulsar um demônio se souber o nome dele. É fato isso. Tem pessoas que defendem isso. Eu falo isso que eu já lecionei para pessoas afirmando isso. Mas pastor, se eu não souber o demônio que está lá, como que eu expulso? Naquela ideia antiga, ele fala, quem sabe o nome tem poder sobre a pessoa. Não é isso. Esse texto nunca autorizou isso. Esse texto nunca orientou a ser assim. O que o texto está dizendo é que Jesus fez uma pergunta para eles, porque tinha muitos. Para que essa resposta viesse aqui. Para que viesse essa resposta. Legião não é nome de demônio, gente. Legião é quantidade. Não era o nome deles. Eles não responderam o nome deles. Eles responderam a quantidade que tinha. Falaram, não, é legião. Ou seja, legião, para vocês terem ideia, também a gente não precisa ser literal aqui. Mas legião romana eram quase 6.000 soldados. Quase 6.000. Não dá. Será que tinha quase 6.000 demônios dentro desse homem? Não dá para a gente fazer, não dá para fazer esse tipo de cálculo. Mas que havia muitos, a ideia é dizer assim, olha, ele estava completamente aprisionado às garras de Satanás. Pessoas que não ouvem a voz de Deus, pessoas que fecham o seu coração para a palavra de Deus, pessoas que preferem viver no mundo, pessoas que optam por ficar distante das coisas de Deus. Todas essas pessoas que simplesmente se fecham para a verdade do Evangelho são pessoas que estão aprisionadas pelas garras de Satanás. Sabe o que a Bíblia diz? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A luz do Evangelho é alcançada quando os olhos são abertos. E quem abre os olhos é Deus. Só o poder de Jesus liberta uma pessoa aprisionada pelas trevas. Irmão, irmã, qual é a solução para este mundo inteiro? Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos ter melhorias políticas, vai ser bom para nós. Será bom. Uma boa ação política traz benefícios. Amém. Louvado seja Jesus por isso. Um aumento de salário, bênção de Deus. Louvado seja Jesus por isso. Tudo isso é importante para o nosso viver. Mas não é prioritário. Não é prioritário. A grande prioridade na vida de uma pessoa tem que ser Cristo Jesus. Uma entrega. Uma vida de devoção. Uma vida na presença de Deus. É batalha espiritual aqui. O que aconteceu aqui foi uma batalha espiritual. E a possessão desse homem tinha um único objetivo. Aquela quantidade de demônios que estava na vida desse homem tinha um único objetivo, era matá-lo. Destruí-lo. Primeiro destruir. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preste atenção nisso.
E você nunca mais esqueça isso que eu vou falar agora. Enquanto ele estava nessa situação aqui, Satanás estava buscando destruir a imagem de Deus na vida dele. Olha que coisa terrível. Todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Todos nós temos uma dignidade que Deus nos deu. Deus concedeu, pela sua graça, pela sua bondade, uma dignidade a todas as pessoas. E isso traz ódio para Satanás. Então o que ele faz? Ele se aposta de alguém para destruir essa imagem. Observa como era esse homem. Não tinha mais sanidade mental. E a capacidade de refletir, a capacidade de pensar sobre a nossa própria vida, a capacidade de se relacionar, a capacidade da linguagem que faz com que a gente se comunique um com o outro. Tudo isso é a imagem de Deus. Tudo isso é a imagem que Deus nos deu. O poder da reflexão, da linguagem, da comunicação, do cuidado da natureza. Tudo isso é a imagem de Deus na vida de um ser humano. E olha o que o Satanás fez com esse homem. Possessão demoníaca existe, tá? Eu só não acredito que é uma coisa banal. Isso não. Porque a gente inventa, faz entrevista com o diabo para cá, a gente vê. Eu acho que tem muita coisa que a Camila e a Mira explica. Tranquilamente. Sentar com elas, ela olha lá e fala assim, eu vou falar o que é isso daqui. Mas a gente sabe que mesmo assim, existe essa realidade, né, do trabalhar psicológico, tem coisas que são psicológicas, a gente sabe disso, mas nós não negamos a realidade da ação das trevas na vida de uma pessoa. Se há uma questão psicológica, os profissionais lidam e cuidam muito bem. Eu tive um amigo na minha juventude, só para vocês terem ideia que cuida bem mesmo. Eu tive um amigo, de verdade, hoje ele mora em Pernambuco. Mas na minha juventude, houve um período na vida dele em que ele começava a cair no chão e espumava. Algumas pessoas foram lá e expulsaram o demônio, não resolveu nada. Olha as experiências que Deus me deu. Isso vai me formando como pessoa. Aí a mãe dele falou, não, eu vou levar para o hospital. Um tratamento de 7 dias com remédio resolveu. Nunca mais ele teve crises. 7 dias, tomou remédio, resolveu. Se não resolve, se a medicina não tem aí já muda a história. Olha, tem coisa errada aqui, porque nem remédio nenhum dá conta. Tratamento profissional não está dando conta. Aí sim, aí a gente já abre aquela antena. Opa, calma aí. Esse aqui já não é mais questão biológica. Certo? Então, irmãos, a gente sabe, o ser humano é complexo, viu? Então também não vamos sair. Pessoas às vezes têm um problema, né, emocional, tem um problema psicológico, é uma questão física, humana, precisa ser tratada. Não vamos tratar as pessoas como se elas estivessem possessas. Não é assim. Porque ainda a dignidade está lá. E deve ser tratado assim. Agora, quando a ideia é destruir a imagem de Deus, é destruir a pessoa. Essa pessoa aqui teve poderes sobre-humanos. Quebrava correntes. É humano um ser humano quebrar correntes? É uma força que está além da força humana. Aí é a força das trevas. Aí é a força do mal. Então, meus irmãos, não é que tudo é demônio. A gente sabe que não. A gente sabe que existem pessoas que precisam de cuidados médicos. Nós reconhecemos isso. Mas nunca devemos negar que o diabo está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não tem poder diante de Jesus. Meus irmãos. O que Jesus fez com esse homem? O que é se encontrar com Jesus? O que é se encontrar com Jesus? Será que se encontrar com Jesus deixa a gente do mesmo jeito? Jesus dialogou. E esse homem que estava tendo o risco
estava sendo atacado naquilo que é mais precioso, que é na imagem de Deus na sua vida, sendo atacado por Satanás, com o intuito de matá-lo. Eu sei que você pode perguntar, o Satanás queria matá-lo? Não matou porque Deus não permitiu. E onde está a maior prova disso? Eu vou te dar a maior prova. Foi que quando Jesus falou assim, todos vocês vão sair dele agora. Aí ele falou, Jesus, deixa a gente aqui. Porque aqui não tem evangelho pregado ainda. Aqui não tem missionário. Aqui não tem pastor. Você nem entrou nas cidades ainda. Aqui está bom. Faz o seguinte, a gente não quer ir embora não. Deixa a gente com os porcos. Aí Jesus falou, tá bom, vai lá. 2.000 porcos, quando se tornam possuídos, agem de forma totalmente diferente dos porcos. Aí as ações dele não são ações de porcos, porque os porcos têm a sua forma de agir. E aí eles deixam de agir naturalmente como porcos, correm ribanceira abaixo e todos se jogam no mar e morrem todos. A maior prova de que Satanás queria destruir e matar esse homem foi a morte dos porcos. A morte dos porcos. Então, era destruir e matar mesmo que Satanás queria, porque é isso que ele veio, é destruir, é matar mesmo. Esse é o propósito dele. Mas esse homem se encontrou com Jesus, e Jesus, na sua soberania, no seu poder, na sua glória, meus irmãos, expulsa, repreende todo o mal que tem na vida dele, sem ele merecer, tá? Sem ele merecer. Dizem que o Alexandre o Grande tinha uma tática de guerra quando ele percebia que ele estava em desvantagem. Conta-se que numa das batalhas dele, ele percebeu um exército muito mais numeroso que ele. E ele chegava para os armeiros dele e falava assim, construam escudos, construam roupas, como se fosse para pessoas de 2,5 metros. Faz para a gente assim. Aí eles construíam isso. E quando ele percebia que o exército era muito numeroso e ele tinha que correr, eles recuavam, mas eles deixavam essas couraças, essas coisas no meio do caminho. Quando o exército que estava atrás dele percebia o tamanho das pessoas que usavam aquilo, desistia de atacá-los. Não, isso aqui é gente muito grande, isso aqui é gente muito forte, não vamos atacá-lo não. É isso, irmãos, o inimigo é isso. Ele está em fuga porque Jesus já venceu. Mas ele tenta amedrontar, ele tenta assustar. Mas ele não é páreo ao poder de Jesus. Ele não é páreo à presença de Jesus. Não tem, irmãos, não tem isso. E olha o que acontece com esse homem. Agora eu vou falar para vocês o que Jesus fez com ele. O que Jesus fez com esse homem? É do 18 ao 20. Vamos ler do 14, vai. Diz assim. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado e o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado. E também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Meus irmãos, aquele que andava nu, aquele que não tinha mais sanidade mental, aquele que se você conversasse, não compreendia o que você falava, porque a mente dele estava dominada. Quando ele tem um encontro com Jesus, aquilo que era humanamente impossível acontece. E ele senta, bate papo, conversa. E olha o que diz o texto: em perfeito juízo, vestido,
digno, são. Porque é isso que Jesus faz com uma pessoa que se encontra com Ele. Isso é o poder de Jesus. O mar não é páreo para Jesus. As trevas não é páreo para Jesus. A morte não é páreo para Jesus. O poder transformador de Jesus alcança tudo, todas as necessidades. Não tem nada difícil para Ele. Não tem nada impossível para Ele. Ainda assim, meus irmãos, era um lugar difícil. Ainda assim, era um lugar difícil, de pessoas de corações duros. Ainda assim, diante de tremenda, vamos dizer assim, transformação, ainda teve pessoas que se preocuparam mais com a perda material. Claro, a gente sabe que o texto não explica por que Jesus permitiu. A explicação que eu tenho é essa: permitiu para mostrar para as pessoas qual é o propósito de Satanás, e que um ser humano vale mais que porcos. Essa é a melhor explicação que eu tenho. Um ser humano vale mais que 2.000 porcos. Independente do valor financeiro que eles tenham, um ser humano vale mais. Porque o que Jesus faz com aquele homem é resgatá-lo das garras de Satanás. Uma vida, meu irmão e minha irmã, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que qualquer riqueza. Nada tem valor maior para Jesus do que resgatar uma pessoa. Para a glória dele, para o louvor dele, para o engrandecimento do seu nome. Ainda assim as pessoas pediram para Jesus ir embora, meus irmãos. Que dureza de coração. Só que mais uma vez eu vou dizer para vocês: Cristo tem controle, inclusive sobre incredulidades. Jesus, na sua soberania, na sua glória e na sua majestade, simplesmente pega o barco e vai embora. Simplesmente faz isso, pega o barco e vai embora. Só que Ele é Deus. E Ele faz aquilo que nenhum ser humano pode fazer. E olha como que Ele é soberano. O homem que havia sido liberto insiste com Jesus: deixa eu ir com você. A única luz daquela região iria sair. A única luz. Porque Jesus já estava saindo. Aí Jesus fala: não. Não, porque tem coisa diferente aqui. Tem coisa diferente. Você vai ficar. E aí é o texto 19. Jesus disse: você vai ficar, sabe o que você vai fazer? Você vai para os seus parentes. Você vai para a sua vila. E você vai contar tudo. Vou ler o 19. Jesus não permite. Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus deixou lá o seu missionário. Antes de Paulo pregar aos gentios, Jesus tinha deixado esse homem aqui para falar da grandiosidade do evangelho para os seus. E ele faz isso. Só que ele faz mais. Ele não fica só na região que ele está. Ele começa a pregar em Decápolis. E ele começa a dizer o que Jesus fez na vida dele. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você só tem um propósito na vida. É anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas e te levou para a luz. Você nunca pode perder de vista aquilo que Jesus fez por você. Esses dias eu fui despertado pelo Espírito Santo para isso. Porque eu também sou despertado pelo Espírito Santo. Eu orando. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Para quem que você prega? Você
escolhe o texto mais bonitinho, faz a sua pesquisa teológica. É para você que você está pregando? Vai naquele texto que eu mais gosto, olha que bonito esse texto. Não. Sabe o que as pessoas falam? Você prega para as pessoas. São elas que são importantes. É para elas que você fala, não é para você mesmo. São para as pessoas. Então, irmãos, nunca devemos perder isso de vista. Todos os diáconos, todos os líderes, todos os crentes têm que saber, olha, você foi chamado por Deus. Jesus mudou a tua vida. Você tem que falar disso para as pessoas. Elas têm que saber o que Jesus fez em você. O Jesus que te transformou. Irmãos, Cristo tem que mexer no nosso coração, tem que mexer na nossa estrutura, tem que trazer toda a alegria do Evangelho dentro de nós. Esse homem insistiu, Jesus, eu quero ficar com você. Jesus, não, você tem um propósito, que é falar da misericórdia de Deus para essas pessoas. Eu sei que vocês estão perguntando, deu resultado? Deu resultado? Irmãos, o Espírito Santo é tão lindo, que o Marcos fez questão de registrar. O que aconteceu em Decápolis. Vocês lembram que tinha quantos? Quem era a luz lá? O Evangelho tinha chegado lá? Era a primeira vez que Jesus tinha ido para lá? Jesus teve que voltar. Mas Jesus deixou só esse homem lá. Eu quero ler para vocês o 7. Vamos lá para o 7? Vamos lá para o capítulo 7. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem, e então, erguendo os olhos ao céu, disse, Efatá, que quer dizer, abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. E Jesus ordena para ele que não fale com ninguém, mas ele também começa a falar. Irmãos, as pessoas, uma multidão veio ao encontro de Jesus e ainda traz uma pessoa para ser curada por Jesus. Antes expulsaram Jesus, agora vieram até Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor. A pregação do homem deu resultado. As pessoas conheceram Jesus, as pessoas souberam quem é Jesus, e quando Jesus vai lá a segunda vez, tem uma multidão esperando por ele. Antes, expulsaram. Agora tinha as pessoas esperando por Jesus. E já falaram, Jesus, só toca. Jesus, se você só tocar, ele é curado. A pregação, a evangelização do ex-endemoniado de Gadara transformou toda uma região. Toda a região. Louvamos ao Senhor, meus irmãos. Glorioso é Jesus. Jesus pegou um endemoniado destruído, morto em seus delitos e pecados, humanamente intratável, e transforma num missionário, num evangelista, num pregador do evangelho. Esse é o Jesus que nós servimos. O homem que se encheu de alegria no seu coração e soube por que ele foi liberto. Eu fui liberto para falar dessa libertação para os outros. Sabe o que é isso? Discipulado. O verdadeiro discípulo passa para o outro aquilo que ele aprendeu com seu mestre. E nós temos aqui um grande exemplo de um homem que ganhou de Jesus o maior sentido de existência. Para quem pensa que não tem propósito na vida, eu vou dizer para você. Quando você fala de Jesus para alguém, você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida.
você está cumprindo o plano de Deus para você. Quando você anuncia Jesus para as pessoas, você está fazendo a vontade de Deus. E Deus é glorificado na sua fidelidade. Eu vou terminar esse sermão com as palavras de um escritor, Russell Moore. Preste atenção que eu vou terminar o sermão com essas palavras. O próximo Billy Graham pode estar bêbado agora. O próximo Jonathan Edwards pode ser o homem dirigindo na sua frente com adesivo do Darwin. O próximo Charles Wesley pode ser um artista do hip hop. O próximo Charles Spurgeon pode estar administrando uma clínica de aborto hoje. O próximo Agostinho de Hipona pode ser um membro de uma seita sexualmente promíscua agora. Mas o Espírito de Deus pode mudar tudo isso. E parece se deleitar em fazê-lo. O novo nascimento não transforma apenas vidas, gerando arrependimento e fé. Também proporciona uma nova liderança à igreja e cumpre a promessa de Jesus de dotar a sua igreja com tudo o que é necessário para a sua marcha progressiva através do tempo e do espaço. Louvamos a Deus. Glorioso é o nome do Senhor. Fiquem em pé, meus irmãos. Fiquem em pé. Você tem propósito na vida. Você tem propósito na vida. Quando você falar de Jesus para alguém, fala com fé, porque esse Jesus é poderoso. Não tenha medo de dizer que Jesus salva. Não tenha medo de dizer que Jesus liberta. Não tenha medo de dizer que Jesus cura. Não tenha medo de dizer que Jesus transforma, porque Ele transforma. Pode falar para qualquer casamento que está destruído, Jesus muda, e Ele muda mesmo. Pode falar para qualquer pessoa, pode falar para um bêbado aí, olha, Jesus muda a sua vida. Que Jesus tem poder para entrar naquela mente e mudar. Não tem nada que Jesus não possa fazer. Pode repreender toda a ação das trevas, porque ela sai. Pode repreender todo demônio, porque Jesus tem poder para libertar todas as pessoas e dar vitória para todos. Irmãos, busque a presença de Jesus, creia em Jesus, clame a Jesus e busque Jesus na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, e seja luz onde você estiver, porque às vezes as trevas vão tentar mesmo atrapalhar, vão tentar, mas Jesus te dá estratégia. Jesus te dá estratégia e dá vitória para você. Nunca desista dos planos que Deus tem para você, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor.